quando Jesus menciona a existência de dois senhores, um ele está se referindo ao Deus vivo dos céus, e ao outro ele está se referindo a Mamon, aquele que controla todos os bens, aquele que mantém certo controle sobre a vida econômica, sobre a vida profissional, sobre a vida material de uma pessoa. E cada um desses dois senhores, eles querem o controle da nossa vida, porque são senhores. Eles querem domínio da nossa vida, porque são senhores. O Senhor Jesus, Ele quer o controle da sua vida, Ele quer o domínio da sua vida, porque quando o Senhor Jesus Ele tem o domínio da nossa vida, então Ele pode nos levar pelo caminho da sua vontade, e então vamos viver exclusivamente dentro da sua vontade. Existem muitas pessoas que quando elas vêm para a igreja, elas são como um cavalo selvagem. Quando a gente tem oportunidade de ver aqueles filmes de faroeste, do oeste americano, e você vê naquelas campinas enormes, aquela quantidade de cavalos selvagens correndo. E eles correm em todas as direções. Eles correm para a direita, para a esquerda, eles correm para cima, eles sobem, eles descem. Eles estão naquilo que chama de uma liberdade. Então conta-se uma história de que certa vez alguém foi buscar alguns cavalos selvagens para servir a carruagem real. E pegaram 6 cavalos selvagens e trouxeram para amansá-los, para ter domínio sobre eles, para educá-los, para ter governo, a fim de que eles pudessem conduzir aquela carruagem real de forma perfeita. Mas 2 daqueles cavalos selvagens, eles não suportaram, e eles resolveram ir embora. Então aproveitaram o momento, na hora do treinamento, e a porteira ficou um pouco aberta, e eles saltaram e foram embora. E os outros 4 ficaram. Os outros 4 aceitaram o governo do treinador, aceitaram o domínio do seu senhor, do seu dono. Os outros 2 resolveram voltar para os campos, para correr livremente. Mas aí veio uma época de muita seca, muita fome, e os pastos verdes, onde os cavalos selvagens viviam, começou a secar, e começou a faltar alimento para eles. Eles não tinham mais o alimento natural, e os cavalos selvagens então começaram a emagrecer, o pasto amarelo, começaram a morrer. E conta-se que um belo dia, aqueles 2 cavalos selvagens que haviam fugido, porque não queriam o domínio, porque não queriam o controle, porque não queriam servir ao rei, eles estavam na beira do caminho, da estrada, quando vem a condução, a carruagem, trazendo a rainha, e aqueles cavalos grandes, aqueles cavalos fortes, aqueles cavalos bonitos, 4 deles, vinham trazendo a carruagem, marchando bonito, a crina limpa, cabeça em pé. Até hoje eu estava ouvindo uma coisa, né? Que o pessoal fala que quem tem barriga não corre, né? O cavalo tem barriga e corre demais, né, irmão? Mas eles vieram todos imponentes, muito bem limpos, muito bem tratados. E quando eles vão passando na beira da estrada, estavam lá os 2 amigos deles. Os 2 cavalos selvagens que preferiram fugir, que preferiam cair fora. Exatamente ali a carruagem parou. E os 4 cavalos reconheceram aqueles 2. E eles olharam para aqueles 2 cavalos e disseram assim: o que está acontecendo aqui fora? Por que vocês estão tão magros? Por que vocês estão tão fracos? Por que vocês estão tão feios? Por que vocês estão quase morrendo? E aqueles 2 cavalos selvagens virou para os 4 amigos dele e disse assim: olha, você não sabe o que está acontecendo, não?
E os outros 4 disseram: não, o que está acontecendo? Olha que parou de chover, uma seca muito grande aqui fora, o pasto onde a gente se alimenta amarelou, secou, e nós não temos o que comer, e nós estamos aqui morrendo. Mas e vocês? Por que vocês estão assim tão gordos? Por que vocês estão tão bonitos? Por que vocês estão... O pelo de vocês brilhoso, a crina de vocês, o semblante de vocês, é como se nada disso que está acontecendo aqui tivesse acontecendo onde vocês estão. Aí os 4 cavalos viraram e falaram assim: é verdade, eu nem sabia que estava acontecendo isso aqui fora, porque lá onde nós estamos, lá tem ração, lá tem capim, lá tem alguém que cuida da nossa crina, lá tem alguém que nos dá banho, lá tem alguém que cuida das nossas unhas, lá tem alguém que cuida da nossa cauda, lá tem pessoas que cuidam da gente de dia e de noite, e não nos falta nada. Temos saúde, porque tem um sujeito lá que chama veterinário, sempre está nos dando remédio, sempre está cuidando da gente, então nós não ficamos doentes, nós não ficamos fracos, nós não temos problemas nenhum. E aqueles 2 cavalos selvagens, que estavam na beira da estrada, magricelas, quase morrendo, olharam para os 4 amigos dele, simplesmente viraram e foram descendo, porque eles perderam a grande oportunidade de terem a vida que aqueles 4 amigos tinham. Existem muitas pessoas que na igreja são como um cavalo selvagem. São pessoas que não querem entrar na vontade de Deus. São pessoas que não querem andar dentro do propósito de Deus. Ele quer ser livre. Ele quer andar pela sua própria cabeça. Ele quer andar pelo seu próprio entendimento. Ele não quer ter um senhor sobre a vida dele. Ele quer ser o senhor da vida dele. Ele não quer que as pessoas digam para onde ele vai. Ele quer dizer para onde ele vai. Quando estão me entendendo, digam amém. Mas eu quero dizer para você uma coisa, irmãos. Quando Jesus nos mostra essa verdade, Jesus está dizendo que se nós não estivermos debaixo do domínio de um, nós estaremos debaixo do domínio do outro. Se não estivermos debaixo do domínio e da vontade de Deus, nós estaremos debaixo do domínio e da vontade de Mamon. Se não colocarmos os nossos bens, as nossas finanças, debaixo da vontade de Deus, os nossos bens, as nossas finanças, elas estarão sendo governadas, elas estarão sendo dirigidas por Mamon. Aí é quando você encontra aquele irmão na igreja, que está indo bem, que está dando tudo certo para ele está crescendo, está prosperando, as coisas abrem portas para ele que ele nem imagina. Aí você encontra aquele outro irmão, que estava no mesmo tempo com ele ali na igreja, mas que quando alguém foi ministrar o domínio de Cristo, sobre as suas finanças, aquela pessoa saiu fora, porque ela achava que ela tinha um controle melhor sobre o seu dinheiro, ela tinha um controle melhor sobre os seus bens, tinha um controle melhor sobre o seu salário. Eu quero dizer para você uma coisa, irmãos, um dizimista é como um cavalo selvagem que foi treinado, que foi domesticado, e ele sempre vai encontrar aqueles outros irmãos, cavalos selvagens, que não quiseram ter o domínio de Cristo, e sempre vão encontrar eles na penúria, sempre vão encontrar eles na miséria. Jesus disse: ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Bem, quem é Mamon? E quais são as suas exigências? Porque quando se trata de um Deus, quando se trata de um dominador, esse dominador tem exigências. Você não pensa que andar com Deus é uma vida sem exigências. Andar com Deus é uma vida de exigência. Deus, Ele exige do seu povo obediência. Ele diz: eu coloco diante de vocês hoje a vida e a morte.
eu espero que vocês escolham a vida, para que vocês vivam. Então, se vocês guardarem os meus mandamentos, andarem nos meus estatutos, vocês vão se dar bem na vida. Então, todo dominador, ele tem as suas exigências. Então, Mamon, ele também tem as suas exigências. Quem é Mamon e quais são as suas exigências? Primeiro, Mamon é um Deus com D minúsculo. Mas mesmo com um Deus minúsculo, mesmo sendo um Deus com D minúsculo, ele destrói a vida de muita gente. Mamon é um Deus que dá segurança. Porque quantas pessoas, irmãos, ela se sente segura no dinheiro que ela tem, nos bens que ela conquista. Existem pessoas que elas não têm medo de doença. Por quê? Porque ela diz, eu tenho dinheiro para fazer o tratamento que eu precisar. Então, Mamon, ele transmite uma falsa segurança para você. Transmite uma falsa segurança para qualquer pessoa que o adota como senhor da sua vida. Então, ele dá uma falsa segurança. Olha, quando você entra, por exemplo, dentro de uma agência bancária, os gerentes de banco, todas as pessoas que mexem com os mais diversos serviços ali dentro de um banco, eles vêm te oferecer tantos produtos do banco, que uma hora você pensa, se eu tiver todos esses produtos, seguros disso, seguro daquilo, aplicação em tal coisa, você acredita que você é uma pessoa que nunca mais vai ter problemas na vida. Eles fazem você enxergar essa falsa verdade. Então Mamon, ele quer te transmitir segurança. Ele é um Deus que determina o valor das coisas. Ele exige temor. Ele governa. É um Deus que exige adoração. Mamon exige adoração. Então você está observando? Se nós fizermos um paralelo entre Mamon e Deus, você vai observar que tudo que Deus oferece para a nossa vida, Mamon também oferece. Deus oferece segurança, Mamon também oferece segurança. Deus determina o valor das coisas para a nossa vida, Mamon também determina o valor das coisas. Deus exige de nós temor. Provérbio diz que o temor é o princípio da sabedoria. Mamon também exige respeito e temor. Deus é quem governa a nossa vida. E Mamon também é ele que quer governar a nossa vida. Governar significa, irmãos, você fazer as coisas não conforme você quer, mas conforme a vontade de outra pessoa. Mamon faz isso. Deus, ele exige adoração. Não terás outros deuses diante de ti. E Mamon também, ele exige adoração. As pessoas que têm Mamon como senhor da vida delas, essas pessoas adoram o dinheiro. Essas pessoas se sentem seguras com o dinheiro. E quais são os sintomas da influência de Mamon na nossa vida? Enfim, como eu posso descobrir que Mamon influencia a minha vida, tem domínio sobre a minha vida? Primeiro, quando que eu descubro isso? Você é uma pessoa movida pelo dinheiro? Provavelmente você, aí dentro do seu coração você diz, jamais. Eu, uma pessoa movida pelo dinheiro? Então vamos ver. Em primeiro lugar, você trabalha naquilo que foi chamado? Você trabalha naquilo que foi chamado? Ou somente pelo dinheiro? Aqui começa, irmãos, as nossas dificuldades. O trabalho que você faz hoje, você o faz pela sua profissão, ou você o faz exclusivamente pelo seu dinheiro?
Você vive por aquilo que você gosta de fazer, ou você simplesmente vive por aquilo que você vai ganhar? Existem pessoas que têm prazer naquilo que fazem. Existem pessoas que não têm prazer naquilo que fazem. Eles querem apenas ganhar o seu dinheiro naquilo que estão fazendo. Então, esse é o primeiro sintoma de uma pessoa que é influenciada por Mamon. O trabalho dela, o chamado dela, ela não desenvolve aquilo porque ela gosta, mas ela faz aquilo simplesmente pelo dinheiro. Ou seja, se não tiver dinheiro na parada, ela fica de braços cruzados, mesmo vendo um amigo precisando de ajuda, mesmo vendo alguém precisando de socorro, em dificuldade, mas se não vai rolar uma graninha, eu não faço nada, porque o meu trabalho, ele custa. Claro, irmãos, Deus nos deu trabalho para dele vir o sustento da nossa vida, mas quando isso ultrapassa a estes limites, e nós então começamos a trocar o dinheiro pelo chamado profissional, nós vamos começar a cair em desgraça. Por que vamos cair em desgraça? Porque as pessoas para quem você trabalha, elas vão observar que você não está conectado a elas, você não está conectado à visão delas, você não está conectado à casa delas, você não está conectado à empresa delas, você só está conectado ao dinheiro delas. E quando uma pessoa sente que ela é usada só por causa do dinheiro que ela tem, que você trabalha para ela só por causa do dinheiro que ela pode te dar, ou que ela tem para te dar, irmão, na primeira oportunidade, Mamon te lança fora. Porque ele jamais pode edificar a sua vida, ele vai destruir a sua vida. Quantos estão me entendendo? Uma outra coisa, o seu estado de humor muda pela quantidade de dinheiro que você tem. O que isso quer dizer? Você é mais alegre quando você tem mais dinheiro? E você vira um capeta quando o dinheiro falta? Se o dinheiro domina o seu humor, você está dominado por Mamon. Ou seja, quando tem pouco dinheiro, você está nervoso, quer bater em todo mundo, xinga todo mundo, grita com todo mundo. Mas quando tem dinheiro, está beijando todo mundo, está abraçando todo mundo. Então, se o dinheiro altera o seu humor, se ele está presente, você é uma pessoa alegre, feliz. Mas se o dinheiro não está presente, você é uma pessoa triste e aborrecida. Irmãos, pode ter certeza de uma coisa: Mamon está tendo uma forte influência sobre a tua vida. Eu olho muito isso para dentro de casa. Você quer ver uma mulher dominada por Mamon? É quando o marido passa uma crise financeira e ela vira para ele e fala assim: por que você foi me tirar da casa da minha mãe para passar isso, seu miserável? Essa é uma mulher dominada por Mamon, porque ela não está afim, irmãos, de se ajuntar ao marido e falar: vamos dar as mãos aqui, meu amor, e nós vamos superar essa adversidade, nós vamos superar essa crise, nós vamos vencer esse problema. Mas como o coração dela está mamonizado, ela altera o humor e briga com o marido, diz que vai voltar para a casa da mãe, pede divórcio, porque não aguenta essa vida. Não foi para isso que eu casei. Uma mulher dessa está fortemente, o coração dela se tornou um trono para Mamon, porque o estado de humor muda pela quantidade de dinheiro que há dentro de casa. Você vive contente com aquilo que tem, ou vive cobiçando o que não tem? Esse é um outro forte sintoma de uma pessoa dominada por Mamon.
ele nunca está satisfeito com aquilo que ele tem. Nunca, irmão. Sempre o que os outros têm é que chama a atenção dele. Ele quer o que o outro tem. Então ele vive o tempo todo cobiçando. E o último mandamento que Deus deu a Moisés, qual foi? Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem o seu servo, nem a sua serva. Porque a cobiça revela uma forte influência de Mamon sobre a sua vida. Você nunca está satisfeito, você nunca está contente com aquilo que tem. Você só vive cobiçando aquilo que não tem. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você que nessa noite, o apóstolo São Paulo diz que nós devemos viver de acordo com aquilo que nós podemos alcançar, de acordo com aquilo que nós podemos ter. Ele chega até a dizer assim, não cobice coisas altas. Ele não está dizendo que amanhã você não pode ter uma grande casa. Ele não está dizendo que amanhã você pode ter o automóvel dos seus sonhos, vestir a roupa que você quer. Não é isso. Ele está dizendo, viva na condição que você tem hoje. Agora amanhã, se você crescer, aí você aumenta o seu investimento. Mas não vai se atirando em coisas que você não pode pagar, só por causa desse desejo pernicioso do seu coração. Então isso é uma influência muito forte de Mamon sobre a vida da pessoa. Ela nunca está contente. Ela compra uma geladeira nova hoje, irmão, e daqui uma semana ela foi na casa da vizinha, já viu um modelo novo inox, e ela chega em casa, olha para a geladeira dela, vontade que eu tenho de jogar essa porcaria fora. Aquilo é que é geladeira. Por que eu fui na loja e não vi aquela geladeira? Agora eu vou ter que ficar com isso até pagar a 24ª prestação. Ah, não! Você vive contente com aquilo que tem? Ou vive cobiçando o que não tem? Então o primeiro sintoma de Mamon é esse. Você é uma pessoa movida por dinheiro. Segundo, você é um gastador compulsivo. Você é um gastador compulsivo? O gastador compulsivo revela três faces. Primeiro, você é aquela pessoa que gasta para suprir um sentimento de inferioridade. Ou seja, tem pessoas que gastam, irmãos, só para suprir um sentimento de inferioridade. Como? Se ele tem um carro ano 90, ele acha que as pessoas desprezam ele, porque ele tem um carro ano 90. Aí ele vai lá na concessionária e compra um 2011, para as pessoas respeitarem ele agora. Ele acha que as pessoas desprezam ele, não tratam ele bem, por causa do sapato de R$60 que ele usa. Ele vai na loja e compra um de 300 e anda assim, para todo mundo ver o sapato no pé dele, porque isso faz ele se sentir superior. Você está entendendo ou não? Ele acha que as pessoas não vão na casa dele por causa do sofá, que o tecido é muito ruim. Aí ele vai numa loja e compra um sofá de 6 mil. Agora as pessoas vão passar a me respeitar. Elas vão me tratar melhor por causa do meu sofá. Então existem muitas pessoas que elas gastam só para suprir um sentimento de inferioridade. Porque ela acha que se tiver coisas melhores do que elas têm, ela será tratada melhor do que outras pessoas. As pessoas não vão tratar ela com desprezo, não vão tratar ela com descaso. Esse é um forte indício de que Mamon está no controle da vida dessa pessoa. Você gasta para ser aceito pelas pessoas? Existem pessoas que são assim. Vamos ali comer um negócio? Vamos. Só para meter a mão no bolso, irmão, e tirar um maço de nota de 50 e vai passando assim na frente do outro.
Rapaz, parece que eu não tenho um trocado aqui. Vai lá, troca essa de 100 aí, amigo. Gasta só para ser aceito. Porque ele acha que quando ele mostrar o que ele tem gastando, ele vai ter companheiros, ele vai ter amigos. É verdade, irmão. Ele vai ter um bando de chupa-sangue do lado dele, que vai explorar ele, que vai consumir tudo que ele tem. Mas ele gosta disso. Ele gosta de mostrar, ele gosta de gastar para ser aceito pelas pessoas, só para ninguém falar, aquele irmão não é pão duro, aquilo ali é uma mão aberta. Então ele gasta só para ser aceito pelas pessoas. Outra face do gastador compulsivo: você gasta e depois de 5 minutos se arrepende. Pastor, essa nunca aconteceu comigo. Ô irmão, eu já comprei coisa que quando eu saí da loja deu vontade de voltar e devolver tudo, me dar meu dia de volta. É um gastador compulsivo. Amém? Um gastador compulsivo. Ele compra, né? Mas depois de 5 minutos ele se arrepende, ele quer devolver. Meu Deus, onde eu estava com a cabeça? Por que eu fiz uma conta dessa? Por que eu comprei esse automóvel em 60 meses? Eu sou louco. Me dá uma camisa de força, gente. Eu estou pirado. É um compulsivo, irmãos. Isso significa o quê? Ele não tem domínio sobre os negócios dele. Ele não tem domínio sobre o dinheiro dele. Não é o Senhor Deus que está controlando e administrando os bens dele. Ele permite que Mamon faça isso, porque ele não tem domínio, ele não tem controle. E a Bíblia diz que um dos frutos do Espírito Santo é domínio próprio. Se você não consegue dominar uma coisa errada que vai te prejudicar, vai te trazer um arrependimento, mas que não tem como você corrigir esse arrependimento, faltou domínio próprio. Então, o outro senhor levou vantagem sobre a sua vida e complicou você. Quais são os sintomas de Mamon? Terceiro, você vive escravizado pelas dívidas. É um outro sintoma. Irmãos, tem pessoas, você nunca encontra ele no azul, nem no rosa. Ele está sempre no vermelho, porque a escala é assim, né? Vermelho, rosa e azul. A escala das cores é mais ou menos esta. Mas ele está sempre no vermelho. Ele está sempre endividado. Uma hora é o cartão de crédito, outra hora é o cheque especial. Outra hora são carnês de compra que ele fez e ele não consegue pagar as parcelas, e aquilo vai amontoando. Então você está sempre pagando juros para instituições financeiras e banco. Você é uma pessoa que sempre, olha a expressão, sempre, olha a expressão, sempre, olha a expressão, a vida toda, olha a expressão, todo mês, olha a expressão, todo ano. Sempre você está pagando juros para instituições financeiras e bancos. Está sempre pagando o juro do cartão de crédito. Só paga fatura com juro. Tem gente que já acostumou, irmão. Ele vai pagar a fatura do cartão de crédito, R$500. Mas deixa eu separar aqui já 200 do juro. Mamon já dominou ele de tal maneira que ele não luta contra aquilo. Um dia desse eu encontrei, estava conversando com o irmão, falei esse domingo aqui na igreja. E ele falou para mim, pastor, eu tenho 3 cartões de crédito, e os 3 ficou pendurado, 500, 700 e 900, está tudo estourado, pastor. Eu cheguei uma hora, que o que eu ganho, quase 2.000, é o que eu devo. E sabe o que aconteceu, pastor? Já tem quase 1 ano que eu não dizimo. Falei, rapaz, Mamon te pegou, hein? Te travou de tal maneira que você não pode dizimar. Ele falou, não podia, porque eu me libertei e decidi que com 3 cartões pendurados eu vou dizimar. Primeiro agora é o altar do Senhor, porque só Ele pode quebrar essa maldição, essa praga que entrou na minha vida.
que esse irmão está fazendo, irmão? Ele está tirando as finanças dele de debaixo do controle do domínio de Mamon, está passando as finanças dele agora para debaixo do controle e de domínio de Jeová Jiré, o Deus da provisão. Então você é uma pessoa que está sempre no vermelho, está sempre pagando juros de carnê. Esse é um forte sinal. Você já teve seu nome sujo no SPC por várias vezes? Olha a expressão, várias vezes. Olha a expressão, várias vezes. Tem irmãos que já acostumou, já virou cliente do SPC. É cliente. O SPC, quando não recebe o nome dele lá, sente falta, manda carta. Ou, seu nome não apareceu aqui ainda nesse trimestre. Está sentindo falta de você lá. Então você é uma pessoa que o seu nome sempre está sujo no SPC, por várias vezes. Isso é um sinal de que você está sendo escravizado pelas dívidas. Você sabe diferenciar entre desejos e necessidades? Irmãos, isso aqui é muito forte. Você gasta dinheiro com desejo ou com necessidade? Quando eu gasto o meu dinheiro com desejo, eu estou gastando o meu dinheiro com aquilo que não vai trazer nenhum benefício para a minha vida. Pode até me fazer bem. Mas quer dizer para você, nunca inverter os valores. Não é primeiro o desejo e depois a necessidade. Primeiro a necessidade e depois o desejo. Porque quando nós colocamos o desejo na frente, a necessidade vai ficar para trás. E você nunca vai conseguir suprir a necessidade, porque você sempre está atendendo a um desejo. Aqui, irmãos, a ordem do produto, a ordem dos fatores altera o produto. Primeiro, necessidade. Depois, o desejo. Não é primeiro o desejo e depois a necessidade. Tem muita gente que pelo desejo, as mulheres vão arrumar seus cabelos. Tem que arrumar mesmo, porque mulher de cabelo desarrumado é coisa, é uma bruxa. Eu falo isso, a beleza da mulher está no cabelo, irmão. Vê uma mulher careca, coisa horrorosa. Não tem nada pior do que isso não. Você encontra com ela meia-noite e sai correndo. É muito feio uma mulher careca. Não é verdade? Uma mulher com cabelo desarrumado é pior ainda. Parece uma bruxa que quebrou a vassoura, ela caiu no chão. Mas às vezes tem semana que a necessidade é maior do que o desejo de fazer a chapinha, de fazer as luzes. Às vezes tem semana que é necessidade, não é o desejo. Mas depois que você suprir a necessidade, irmãos, aí sim, você vai procurar dinheiro para suprir o seu desejo. Pessoas endividadas, normalmente elas se endividam mais ainda, porque elas nunca trabalham a necessidade de pagar suas dívidas. Elas dizem assim, o quê? Eu vou ficar sem isso por causa de dívida? Vou nada. Resultado, a dívida vai aumentando, vai crescendo, vai se tornando uma coisa impagável. Se você tem dívida, irmãos, primeiro cuida da tua necessidade e depois dos teus desejos. Não coloca o desejo na frente da necessidade, não, porque é isso que Mamon faz. Ele enche os seus olhos, sabe? Ele cria um sonho, ele cria uma ilusão na tua frente e você entra de cabeça. Só entra, irmão. Depois fica agarrado lá dentro. E só a misericórdia de Deus para tirar você de lá. Quantos estão me entendendo, digam amém.
Então você sabe diferenciar entre desejo e necessidade? Você precisa saber diferenciar. Porque se você não sabe qual é a diferença entre desejo e necessidade, Mamon está levando uma grande vantagem sobre você. Quais são os sintomas de Mamon? Quarto, você é uma pessoa avarenta? O silêncio agora foi maior. Você é uma pessoa avarenta? O que caracteriza uma pessoa avarenta? Primeiro, você consegue usufruir o que Deus te deu? Ou você se entristece toda vez que tem que gastar? Você recebe um dinheiro extra, um trabalho extra que você fez, um negócio grande que você fez, veio um dinheiro maior na tua mão, uma pensão que você recebeu, uma herança que veio parar na tua mão, um acerto que foi feito na empresa. Aí vem aquela quantidade a mais de dinheiro na sua mão. E aquilo pode trazer tantos benefícios para você. Eu pergunto para você, você consegue usufruir daquilo que Deus te deu? Ou você se entristece todas as vezes que você tem que gastar? Irmãos, eu descobri que um dia eu era assim. Eu era avarento e não sabia. Principalmente quando a minha esposa me pediu dinheiro. Muitas vezes para pagar a conta de necessidade de casa. Mas quando eu pensava que eu tinha que assinar aquele cheque, quando eu pensava que eu tinha que passar o cartão, quando eu pensava que tinha que tirar aquele dinheiro do meu bolso, irmão, olha que besteira, eu dizia assim, não, amanhã eu resolvo isso, e estava com dinheiro na mão, só para ficar com ele mais um pouquinho, parece que vai render mais na mão da gente. Você está me entendendo ou não? Só para deixar mais um dia no banco, para o banco ganhar juros em cima dele. Então você se entristece quando você tem que gastar aqueles recursos que Deus te deu. Isso é avareza, porque Deus já te deu. E se Deus te deu, é para alguma finalidade, é para você aplicar em alguma finalidade na sua vida. Aí você fica lá chocando. Eu quero dizer para você, irmão, a única coisa que você choca e reproduz é ovo. Que gera pintinho, gera pato, dinossauro. Dinheiro você pode chocar ele a vida inteira. Há um tempo atrás, quando a nossa moeda mudava de nome todo dia, toda hora, eu não sei se vocês se recordam, de um sujeito, não me lembro se foi lá no Nordeste, foi no Nordeste, num daqueles estados lá, o sujeito foi juntando moeda. Já tem bem tempo isso. E aí a moeda desvalorizou, perdeu o valor todo, irmão. Tinha um caminhão de moeda na casa dele, que o pessoal teve que jogar fora. Por quê? Avareza. Ele começou a chocar a moeda. Mas moeda, quando você choca, não vira outra moeda. Uma nota de 100, quando você choca, não vira outra nota de 100. Então você não pode ficar com tristeza quando você precisa gastar aquilo que Deus já te deu. Quem está me entendendo, diga amém. Você fica triste na hora de separar o dízimo e as ofertas? Oh. Esta é uma outra evidência clara da influência de Mamon sobre o nosso dinheiro. Porque quando você tem que tirar o seu dinheiro para você satisfazer desejos e não necessidades, você faz isso com alegria plena. Mas quando você tem que tirar o seu dinheiro, preste atenção nisso, irmão,
e o seu dinheiro vai trocar de mão, vai sair da mão de Mamon e vai para a mão de Deus, nessa hora ele manifesta na sua vida. O poder de Mamon vem com uma influência violenta sobre a sua vida e causa tristeza. Você parar essa oferta, você parar esse dízimo, aí quando você vai separar o dízimo, Mamon já te mostra um desejo, Mamon já te mostra uma necessidade, porque Mamon sempre vai dizer para você: eu resolvo as suas causas, Deus nunca vai resolver nada para você. Se você me tiver, você sempre vai ter provisão, mas se você colocar isso na mão de Deus, quem garante que Deus vai dar para você o que eu posso dar? Então as pessoas se entristecem muitas vezes, não é quando o pastor pede a oferta aqui no altar, não. Não é quando fala: irmãos, vamos consagrar o dízimo agora. Essa tristeza já vem de casa. Essa tristeza vem na hora que você faz um negócio e recebe uma quantidade grande de dinheiro na mão, e você diz: meu Deus do céu, 200 mil, eu vou ter que tirar 20 de dízimo, pelo amor de Deus. Mamon está gritando dentro de você, está dizendo: não faça isso, eu sou 20 mil na sua mão, eu posso fazer muita coisa por você, olha o meu valor. Então, se todas as vezes que você vai separar o dízimo, você vai separar a sua oferta para o altar da casa do Senhor, e bate uma tristeza no seu coração para te travar, para te prender, para te segurar, Mamon está revelando poder e controle, domínio sobre a sua vida. Porque o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 9,6, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Irmãos, tem dízimo que vem na sua mão aqui para o altar, tem oferta que quando vai sair da sua mão aí para o envelope e para a salva, se Deus pudesse descer aqui, ele ia falar assim: não, olha, volta com isso para casa, eu não quero isso desse jeito. Não é assim quando as pessoas fazem as coisas para a gente aborrecida? Ô fulano, olha, com essa cara aí não precisa fazer não. Sabe, falando do jeito que você está falando, não precisa fazer não. Agora imagina Deus, irmão, que é um Deus santo, que é um Deus justo, que conhece a intenção do coração. Se ele pudesse descer na hora e falar: ó, leva esse dízimo de volta aí, leva essa oferta de volta aí, com essa tristeza que você está fazendo isso, eu não preciso disso não. Então, quando nós vamos separar o dízimo e a oferta, se há tristeza no nosso coração, estamos debaixo de uma forte influência de Mamon. Outra, pessoa avarenta. Você é um doador generoso ou você é do tipo: só venha a nós? Irmão, eu já vivi muita experiência na igreja com muitos irmãos. Eu nunca vi um avarento ter um crescimento econômico firme e estável. Nunca vi. Ele vai bem até um certo ponto, porque a Bíblia diz em Provérbios que quando você retém mais do que é justo, você começa a perder pelo meio dos dedos. Você está me entendendo ou não? E todo avarento só vem a nós, não sai nada dele para ninguém, só vem a nós. Ele não tem um coração generoso, ele não dá, ele não abre a mão, ele não oferece nada para ninguém, ele só quer receber. Infelizmente eu tenho que dar um aviso para os avarentos aqui nessa noite. Todo avarento, Mamon sentou no coração dele e está com as rédeas. E sabe para onde Mamon vai te levar, meu irmão? Vai te levar para um pasto seco, vai te levar para o centro da miséria e da pobreza. Porque Mamon quer que você seja um cavalo selvagem. Ele não quer que Deus tenha controle e governo dos seus bens, do seu dinheiro, dos seus negócios. O avarento,
sempre acaba mal. Porque só vem a nós. E a Bíblia diz que quem não planta, uma hora você para de colher, meu irmão. Porque você não plantou nada. Vamos terminar. Último tópico. Como posso desprezar e derrotar essa potestade maligna? Como posso desprezar e derrotar Mamon para que a minha vida cresça e se desenvolva dentro do projeto e da vontade de Deus? Primeiro, quebramos a influência de Mamon através da oração e do jejum. Quebramos a influência de Mamon através da oração e do jejum. Vamos começar pelo jejum. Quando nós estamos controlados por Mamon, nós não conseguimos nem jejuar, irmão. Sabe por quê? Porque Mamon diz, vai lá, come isso. O ventre da pessoa, diz o apóstolo Paulo, o ventre dela se torna o Deus dela. Por isso é difícil para ela jejuar. Eu desafio você aqui, amanhã, você que está tendo problemas financeiros, que a sua vida está debaixo da mão de Mamon aí, ele está sentado no trono do teu coração, dirigindo você. Eu desafio você amanhã a fazer um jejum. E você vai ver a parada que vai ser para você fazer esse jejum. A guerra que vai ser para você fazer esse jejum. A dificuldade que você vai ter para fazer esse jejum. Porque você vai estar dizendo, Mamon, eu estou abrindo mão de você para viver no palácio do rei. Eu não quero os campos, eu quero o palácio. Porque se eu carrego uma carruagem, eu estou levando a carruagem do rei. Eu estou carregando a carruagem da rainha. Era isso que aqueles 2 cavalos selvagens diziam. Vão nos domesticar para puxar carroça? Mas, irmão, eles não estavam levando qualquer um. Eles iam levar o rei, eles iam levar a rainha. Eu quero dizer para você que nessa noite, quando você decide colocar a sua vida sob o controle do Senhor Jesus, você está levando com você o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Você está carregando o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Quando estão me entendendo, digam amém. Segundo, mude sua maneira de pensar. Tudo que está ao redor da sua vida é fruto e resultado do seu pensamento. Os nossos pensamentos, eles criam o mundo ao nosso redor. E você pode criar com os seus pensamentos um mundo de fracasso, de vergonha e de humilhação, como você também pode criar um mundo de vitória, de realização, de êxito e de exaltação. Comece a pensar diferente na maneira como você vai tratar com o dinheiro. Pense de maneira diferente no dinheiro. Não pense nele como você vem pensando até hoje. Mude de Senhor, porque, irmãos, os antigos ditadores, eles já diziam uma coisa. Por que eles não deixavam as pessoas terem conhecimento nem instrução? Os ditadores não permitem as pessoas terem instrução. Os ditadores não permitem as pessoas terem instrução. Você pode ver esses países onde há ditadura, é tudo, o povo é tudo burro. O povo é pobre. Por quê? Existe ali uma natinha que tem conhecimento, que tem sabedoria. Por quê? Porque eles dizem que se as pessoas tiverem conhecimento, elas vão ser libertas. Então é melhor mantê-las na ignorância e controlá-las pela mente. Então a maior prisão de um ser humano, irmão, não é 4 grades, não é algemas, não é amarrar os seus pés.
a maior prisão de um ser humano está na mente. Então comece a mudar a sua maneira de pensar sobre o dinheiro e você vai encontrar a sua liberdade financeira. E para terminar, fazendo da generosidade um estilo de vida. Começa a fazer da generosidade um estilo de vida. Ou seja, começa a abrir o coração para aqueles que estão diante de você. Se tem necessidade ou se não tem. Mas abre o coração para as pessoas. Hoje eu prefiro mais abrir meu coração para quem não tem do que para quem tem necessidade. Porque nós muitas vezes imaginamos isso. Eu só vou ajudar quem precisa. Mas irmãos, a Bíblia diz que nós temos que honrar o rei. Nós temos que honrar pessoas grandes. No livro do profeta Malaquias, quando o povo estava levando para o altar animal cego, coxo, doente, Deus falou assim: olha, pega essa ovelha aí, cheia de berno, com a perna quebrada, leva ela para o teu governador, vê se ele vai aceitar essa honra. Capaz dele mandar cortar teu pescoço. E agora você vem e joga essa droga aqui no meu altar? Se nem o teu governador vai aceitar essa porcaria, e você joga isso aqui. Você está me entendendo ou não? Então abra o seu coração para pessoas, irmãos. Seja uma pessoa generosa com o seu vizinho. Seja uma pessoa generosa com seus parentes. Seja uma pessoa generosa com seus amigos. Seja uma pessoa generosa com os irmãos. Seja uma pessoa generosa. Não é pegar tudo que você tem e dar para os outros, não. Mas seja uma pessoa generosa. Amém? Dentro da sua possibilidade, abençoa a vida de alguém. Compre um presente, dê para alguém. Fulano estava passando hoje, perto das casas, e eu vi esse micro-ondas aqui, ó. E eu lembrei de você. Eu sei até que você tem um, mas olha, eu trouxe outro aqui para você, que você é meu amigo. Mas tem gente que só pensa em receber. O avarento nunca pensa dessa maneira, porque o coração dele está preso. Para ele R$200 é a vida dele. Para ele R$100 é a vida dele. Para ele R$50 é a vida dele. R$10 é a minha vida, é o meu sangue. Então seja generoso. Em último lugar, santificando o altar com a sua oferta. Irmãos, Jesus ministrou 27 parábolas na Bíblia. 27 parábolas Jesus ministrou. E mais da metade dessas 27 parábolas, ou seja, mais de 15 dessas parábolas, praticamente 20 dessas parábolas, tinha a ver com o dinheiro. Porque Jesus sabia bem do que significa você ser dominado por um senhor. Por isso ele diz: vocês não podeis servir a dois senhores. Vai agradar um, aborrecer o outro. Vai amar um e odiar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Quer dizer para você que nessa noite, irmão, o nosso dinheiro, ele precisa estar debaixo da cobertura do nosso Deus. E simplesmente isso acontece quando nós decidimos colocar ele no altar como dízimo ou como oferta. O nosso dinheiro agora passa para o controle do nosso Deus. Ele vai ser o nosso Jeová Jiré. Ele vai ser o nosso Deus provedor. Quantos compreendem isso? Digam amém. Então jejue pela sua vida financeira, mude sua maneira de pensar, seja generoso para com outras pessoas e santifica no altar a sua oferta. Que Deus possa abençoar vocês nessa noite com esta palavra. Amém?